Ô, Caio, aproveitando esse embalo aí, nesse mundo da velocidade da informação, do agora, hoje nós estamos vivendo a era do agora, manja? É. Pois é, a sabedoria do dar tempo ao tempo perdeu o sentido, Caio? Pra onde que a humanidade vai com isso? A garotada não sabe mais nem o que é dar tempo ao tempo, né? É, eu tenho A percebido galera isso. Galera, se perdeu nessa aí. Eles estão, no máximo, dão byte ao byte, dão pixel ao pixel. Dão... eu acompanho esse Amores Eternos, dura 2 anos. Assim, eles vão dar outro frame, no máximo que eles podem dizer, dá outro frame, caminha outro frame. Outro frame. Não era mais assim, vai a segunda milha. Não existe, não, milha? Não, assim, dá mais um frame pro cara. Não é? Um frame. Não, agora não dá para dar mais nem um pixel. Porque o tempo está sendo diluído pela velocidade. Né? Ele cresce em relatividade à medida em que a nossa velocidade aumenta. E a gente não aumentou velocidade no espaço, no espaço-tempo. A gente aumentou infinitamente velocidade na mente, no cérebro, na mente, no computador quântico, que é o meu cérebro. É um computador quântico. Você está com a sensação de que está passando rápido o tempo? A sensação não. Não somente eu, porque eu tô velho. Mas as crianças estão com a sensação de que está passando rápido. Eu estou vendo meus netos, às vezes dizendo, já? Não é possível. Até para eles. Porque antigamente você contemplava, eu me lembro da minha contemplação do tempo. Você acredita nisso? Acredito. Eu também fazia. Eu sentava na porta, na varanda da nossa casa na rua Purinã, em Manaus. Ela era alta, ainda é alta. A casa está lá até hoje. Eu sentava lá no alto, ficava olhando assim, tipo, vendo o tempo passar. Sim, assistindo, cara. Vinha uma pessoa lá do alto, eu via, aprendia como ela andava, onde ela fazia curva. Você via, você acompanhava o tempo nos passos da vida real das pessoas. Agora não, você veja, ontem inauguraram, eu creio que foi no Japão, uma nova sinalização para quem não consegue mais olhar para sinal por causa do celular. Eles mostraram as imagens, aquelas hordas, aquelas multidões de pessoas andando na rua, todo mundo olhando para o celular, ninguém olhando para cima, para baixo, para o lado, para coisa nenhuma. Ninguém olhando para a rua? Não. Então eles acabaram desenvolvendo em alguns desses lugares, ainda está em experimento, alguns sinais luminosos no chão. Para o cara entrar, quando para no sinal, para ele atravessar a rua. É sinal de pedestre. Tem sinal lá no alto, mas o sinal dele, que é de quase todos. Sim, Caio. É no chão, para ele ver quando está verde, quando está vermelho, se acerta, manda ele ir, ele vai vendo aqui andando e andando para lá. Porque o antropos, que é aquele que ergue a cabeça, agora ficou, começando a voltar. Ficou celulopos, e só olha o celular. Celulopos. O celulopos. Celulos troblopitecos. Então, tá mudando tudo, inclusive, você veja que palavras que tinham uma importância enorme no passado, perderam significado no presente. A palavra paciência é uma palavra que está morrendo. Está morrendo. Ninguém tem paciência. Está acabando. É tudo. A paciência foi trocada pelo impulso, pelo salto, pelo instante. E isso gera uma outra comunicação que produz outras relações, que frequentemente produz muita violência.
Porque onde não há impaciência, a subteza, que é o que domina esse prompting da pessoa, esse botar para fora sem reflexão, é o que provoca grandes calamidades. É como viver embriagado, ou seja, respondendo antes de pensar, reagindo. Então, onde o tempo não é reverenciado com o seu poder de curar, de sarar, de sossegar, de acalmar, de fazer refletir, de decidir melhor, de não fazer nada súbito que faça você ter depois 100 vezes mais trabalho para sair daquilo, do que se você tivesse parado e dito para si mesmo: deixa eu passar esse dia ou essa noite refletindo sobre as consequências. Muito certamente no dia seguinte você não fará aquilo que você teria feito na hora. E evitará para você uma multidão de problemas. Então, as gerações contemporâneas têm muito mais problemas porque têm muito menos paciência. Não tem reflexão, não tem a noite, não tem tempo. O silêncio antes de dormir para pensar. Sim, cara. Se a pessoa vai dormir, ainda bota um earphone no ouvido e... Outra coisa que não tem é silêncio, né? Não tem silêncio. Silêncio é apavorante, atordoante, é assustador, é intimidador, é assombroso para a maioria das pessoas. É um escândalo. E não ter alguma coisa tocando em algum lugar também, parece que faz falta, como se estivesse faltando uma certa forma de oxigenação ou de alívio, ou de presença, ou de companhia. É muito estranho o que está acontecendo. Quer ver uma palavra que também morreu? Essa morreu mesmo, renúncia. Renúncia morreu. Morreu. Eu cresci ouvindo a minha avó, especialmente a minha avó paterna, a vovó Zezé, dizendo: é preciso ter renúncia. Sempre dizendo aos filhos: calma. Meu pai, eu cresci ouvindo, dizendo: não, é preciso renunciar. Vamos renunciar. E depois que ele se converteu, renúncia se tornou a palavra mais forte do vocabulário dele. Você dizia: mas pai, você tem direito. Eu disse: mas eu não vivo só do que me é dado por direito. Eu vivo, sobretudo, da justiça do reino de Deus, que está acima de todos os ditames dos direitos. Eu vivo por essa sabedoria que me manda ter paciência e me manda, numa circunstância como essa, renunciar ao meu próprio direito. Agora, isso que eu estou dizendo aqui parece uma conversa vinda de um universo paralelo. O pessoal aqui está querendo porte de arma. Parece algo inalcançável para a galera também, impraticável, impensável. Eles não querem, não é conveniente, porque eles estão acostumados a viver o animal, o instinto. Aí quando você chama para o nível da consciência e da percepção, você tem que desenvolver algo que não está instintualmente em você, que é a consciência, que é o amor, que é a renúncia, que é a lucidez que transcende o direito vigente. Então, esse nível de percepção, de decisão, deixa o animal instintual e predador lá embaixo, que é onde a maioria quer viver, porque aqui a vida é natural. Sim. Essa outra vida aqui é espiritual. E a maioria quer existir apenas no nível do bicho,
do instinto, não quer ter o trabalho de crescer para o nível do homo pneumáticos, do homem espiritual. Por isso vivem como homens naturais, predadores, como diz Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 2. Então é isso, minha gente. Só mais uma. Tá, vai lá. Curiosidadezinha rápida, pegando aí no embalo. Existiu alguma época, alguma era na humanidade em que prevaleceu um pouco mais ou teve um equilíbrio maior entre o pneumáticos e o natural, na sua opinião? Ou você acha que sempre teve esse super gap? Não, eu acho que do jeito que a gente está vivendo hoje é algo novo, por causa dos aparatos tecnológicos que não existiam. Tá. Então isso determina uma outra velocidade. Tá. E com consequências diversas, que não é o caso aqui a gente tentar mostrar. No entanto, em outras eras, em outras épocas, o gap era de outra natureza, não era esse de dar tempo ao tempo, porque eram eras em que as coisas duravam muito tempo. Sim. Então você ia de um lugar para o outro, se a viagem fosse rápida, era um dia andando. Hoje isso é impensável para nós. Só se o cara for um louco andando na estrada. Então, do contrário, não. Então, o problema em outras épocas não foi a noção de tempo. De tempo, ok. O gap acontecia numa outra perspectiva, era na perspectiva do direito de matar. Por exemplo, né? Por exemplo, era muito mais natural matar. Se eu pudesse, se eu tivesse o poder, se eu tivesse a autoridade, se eu tivesse o controle, se eu tivesse o domínio, se eu tivesse alguma forma de soberania. Escravizado. Se encarava isso com uma certa naturalidade, dependendo da época da história na qual a gente esteja. E também da cultura da nação específica. Mas, em geral, a humanidade se padroniza nos aeões. O inconsciente coletivo distribui o mesmo tipo de maldade, ou de gap, ou disso tudo, vai dando uma... mesmo antes da era tecnológica, né? Agora, houve alguns momentos na história de muito mais delicadeza humana. Por exemplo, acho que antes da Primeira Guerra Mundial, apesar de todos os rigores vitorianos na Inglaterra e de algumas conturbações do período na França, mas os indivíduos eram normalmente muito mais gentis uns com os outros. Até o modo de guerrear ainda obedecia regras. Você não podia guerrear de qualquer jeito, tinha que obedecer às regras de engajamento, tinha uma ética de combate. E se você violasse aquela ética de combate, um tribunal iria julgar você, condenar você, eventualmente matar você. Então era guerra com fair play. Com a tentativa de se praticar isso. Né? Fair play na guerra. Entendi. O Hitler que jogou tudo para o espaço. O Hitler acabou com o fair play. Né? De tudo, de qualquer coisa. Mas ainda teve pudicícia. Ele fazia cortinas de fumaça para encobrir os fornos crematórios, a eliminação em massa de judeus e de alguns outros segmentos. Ele tentava criar o disfarce, o cenário distrativo para os outros povos e nações. Chegou uma hora que não deu mais, né? Mas na realidade, a visibilização chocante do que aconteceu só veio acontecer mesmo quando os russos invadiram a pé. E que foram passando por aqueles lugares e foram entrando em pânico, em choque. E depois os Estados Unidos, quando entraram, e que houve generais americanos que disseram, meu Deus, isso nunca aconteceu na história humana. De tão horroroso que era.